Doutor, a questão das 35 horas tem afetado, segundo a ordem dos médicos, ajudado a afetar ainda mais a questão da organização das urgências e alguns serviços hospitalares. No São José houve demissões de diretores. Como é que o PSD está a acompanhar isso? Eu tenho vindo a repetir uma data de vezes digamos, esta cedência ou esta negociação que o Partido Socialista teve de fazer com o Bloco de Esquerda e com o PC da redução das 40 horas para as 35 horas, o país ia pagar um preço brutal com isso, e é o que nós estamos a ver, é de uma irresponsabilidade total nós fazermos esta redução, querermos ser simpáticos, mas não temos condições para isso. Portanto, nós somos simpáticos para algumas pessoas e depois o Governo foi antipático para milhões de pessoas que são os utentes do Serviço Nacional de Saúde, potencialmente, infelizmente cada um de nós pode precisar de repente de assistência. Portanto, isto é a prova evidente de que esta solução governativa ou esta solução parlamentar que permite a este governo ser governo é algo naturalmente que é pesado para os portugueses a diversos níveis. O governo vende aquela ideia do milagre económico, não há milagre nenhum, ainda por cima há esta desorganização dos serviços e num setor absolutamente essencial que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é muito mau, é muito mau. Tem acompanhado a discussão em torno da alteração à legislação laboral, numa altura em que também alguns deputados socialistas se mostram descontentes com a estratégia seguida pelo partido e acusou até António Costa de se encostar à direita. Não, o Primeiro-Ministro nem encostou, nem desencostou, nem à direita nem à esquerda. Houve um acordo de concertação social assinado por as entidades patronais, os representantes dos patrões, os representantes dos trabalhadores, a UGT e as confederações patronais, que acertaram naquele texto. Nós temos imenso respeito pelos acordos de concertação social. Eu não quero dizer que defendo melhor os trabalhadores do que a UGT e não quero dizer que defendo melhor os patrões do que as próprias entidades patronais. Portanto, nesse sentido eu tenho respeito pelo acordo, mas é por aquele acordo. Se for para andar a fazer grandes alterações no Parlamento, então as coisas já são completamente diferentes. Portanto, isto não é nem à direita nem à esquerda. O que eu estou a dizer é que eu tenho, e o PSD tem naturalmente, a respeito por um acordo que é conseguido entre as entidades patronais e os trabalhadores. Se desvirtuarem isso no Parlamento, logo veremos as alterações que são feitas e se o acordo se mantém, enfim, no mesmo espírito ou se é desvirtuado. Muito bem, agora em direto para a RTP3, colocava-lhe uma questão que entretanto já lhe foi colocada, a propósito precisamente das 35 horas na saúde. Preocupa esta situação e o facto de agora muitos hospitais não estarem a conseguir dar resposta às necessidades de muitos utentes já depois da introdução desta medida? É naturalmente o símbolo, digamos assim, da irresponsabilidade de quem, para ser simpático e para conseguir uma solução política no Parlamento que permitisse ser governo, acabou a dar aquilo que não podia dar. Às vezes não pode dar porque não tem dinheiro, outras vezes não pode dar, não é porque não tem dinheiro, é porque não tem os serviços com capacidade para responder àquilo que se pretende. Portanto, baixar das 40 horas para as 35, sem ter capacidade de resposta, dá que neste momento, nos hospitais portugueses, estão de certeza muitas pessoas a sofrer por força dessa irresponsabilidade, que decorre, digamos, de uma negociação política com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que não é viável. E, portanto, os portugueses que façam, digamos assim, o balanço e possam aferir daquilo que se está a passar. Em entrevista hoje ao Expresso, a porta-voz do PSD para a Justiça deu conta de algumas linhas que estarão a ser preparadas relativamente às reformas na Justiça e que implicam reverter decisões de um anterior governo, também do PSD, nomeadamente o encerramento dos tribunais. Quão prioritárias são estas reformas e que medidas é que estão a estudar para reformar a Justiça? A entrevista 2 da doutora Mónica Quintela é uma entrevista muito equilibrada e muito sensata. Agora, nós temos vindo a pensar nisso, se é possível continuar a dar entrevistas a papel, a jornais, porque sistematicamente os títulos deturpam aquilo que depois é o texto e deturpam aquilo que as pessoas pretendem dizer. O título de hoje, tal como muitos outros e noutros jornais, é manifestamente exagerado. Quem depois lê o texto percebe que a doutora Mónica Quintela dá uma entrevista perfeitamente equilibrada. Todas as reformas são passíveis de ajustamentos e, portanto, a reforma feita pelo governo anterior e pela doutora Paula Teixeira da Cruz, seguramente que deve ter ajustamentos. Ela não diz em lado nenhum que quer virar tudo do avesso, nem é essa a ideia. Depois o título induz para aí. E, portanto, eu acho que aqui é a própria comunicação social, particularmente a imprensa escrita, que tem que ponderar muito bem, porque cada vez há menos pessoas a dar entrevistas com receio que as coisas saiam assim. Se lerem o texto todo, se lerem a entrevista em si mesmo, está bem, e eu vejo-me totalmente naquilo. Agora, quando
quando se tenta depois fazer títulos perfeitamente escandalosos ou para a polémica, depois as pessoas não dão entrevistas. Têm de pensar nisto. Mas o que é que a seu entender é mais urgente, de facto, implementar no setor da justiça já a curto prazo? Aquilo que nós estamos a trabalhar é numa proposta, digamos assim, para ser trabalhada pelos partidos todos, ou seja, fazer um diagnóstico da justiça e apontar os objetivos que se pretendem, porque todos nós falamos numa reforma da justiça, mas depois às vezes estamos todos a falar de coisas diferentes ou a falar de nada. Portanto, é desenhar no papel exatamente aquilo que se pretende com a reforma da justiça, os objetivos que se pretendem. E aí aos mais diversos níveis. Nós pretendemos combater a morosidade, nós pretendemos combater a violação do segredo de justiça, nós pretendemos combater de uma forma mais eficaz a corrupção, nós pretendemos dar uma volta nos tribunais administrativos e fiscais que estão atrasadíssimos, nas execuções, enfim, infelizmente a justiça tem muitos problemas. E aquilo que nós estamos a procurar é sistematizar para entrar em acordo com os outros, para depois se iniciar verdadeiramente a reforma. Eu espero é que todos os partidos estejam imbuídos deste espírito, da necessidade de uma vez por todas Portugal arrancar com uma reforma da justiça. Não é fazê-la em 30 dias, nem 60, é fazê-la no tempo, é uma coisa demorada, não é? Portanto, a última coisa que nós pretendemos justamente é ser polémicos, quer dentro do PSD, quer fora dele. O que nós pretendemos é ser o mais consensuais possíveis, porque estamos a falar de uma reforma vital para o futuro de Portugal e para o futuro da democracia. Sr. Presidente, só uma pergunta. Relativamente ao Orçamento de Estado, estamos perante um PSD dividido? Não, não está perante PSD dividido nenhum, já disse isto muitas vezes e vou repetir. As pessoas têm a liberdade de pensar como muito bem entendem e para mim isso não tem problema nenhum. O problema é se eu fosse líder de um partido que não permite que as pessoas expressem livremente aquilo que pensam. Pronto. Agora, há depois um momento em que o partido toma efetivamente uma posição e aí está bem, aí nós temos que clarificar. Até lá, eu, enfim, respeito a opinião de toda a gente. Relativamente a esse problema em concreto, isso podem dizer o que quiserem, mas eu volto a repetir aquilo que digo desde pequenino. Eu não sou a favor nem contra aquilo que desconheço. Eu só sou a favor ou contra aquilo que conheço. O Orçamento de Estado de 2019, ou a proposta de orçamento, eu não desconheço. Ela nem existe. 10 milhões de portugueses, nenhum a conhece porque ela não existe. Portanto, como é que eu posso dizer que sou a favor ou contra uma coisa que eu desconheço em absoluto e que não existe? E, portanto, eu recuso-me a fazer política nesses termos. Sou contra. Porquê? Não sei porque não conheço. Sou a favor. Não sei porque não conheço. Não sei. Portanto, quando se souber, naturalmente que o partido terá uma posição oficial. Até lá, todos têm a liberdade de dizer aquilo que pensam, mais ainda, já disse e volto a repetir, quando as opiniões das pessoas são genuínas e são sentidas, eu tenho o máximo de respeito por elas. Quando são maldosas, quando são táticas, quando são difamatórias, aí não tenho respeito nenhum. Agora, quando são opiniões assim, perfeitamente de acordo.